Olá, neste vídeo nós vamos falar do empregador. O texto consolidado trata do empregador no artigo 2º. O artigo 2º caput tem a seguinte redação: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Aqui no caput do artigo 2º, o empregador é a empresa, tanto faz se é empresa individual ou empresa coletiva. É essa empresa que admite o empregado, e ao admitir o empregado, ela assume toda a responsabilidade pelo pagamento do seu salário, das contribuições previdenciárias e demais obrigações trabalhistas. A empresa assume o risco da atividade econômica. Significa dizer que, mesmo que a empresa não tenha lucro, mesmo que ela tenha prejuízo, ela tem que cumprir com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Ela não pode se eximir do pagamento dessas obrigações alegando a existência de prejuízo. O risco da atividade econômica é do empregador. Essa empresa, se tiver lucro, poderá ser obrigada a repartir os lucros com os seus empregados, se houver convenção coletiva ou acordo coletivo neste sentido. A participação nos lucros ou resultados prevista no artigo 7º, inciso 11 da Constituição da República, será objeto de negociação coletiva, de forma que, existindo acordo coletivo ou convenção coletiva dispondo sobre a participação nos lucros ou resultados, os empregados receberão uma parcela do lucro, mas jamais a empresa poderá dividir com os empregados o prejuízo que ela sofreu, porque ela assume o risco da atividade econômica. Ela dirige a prestação de serviço. Esse dirige diz respeito ao poder de direção do empregador. Quando falamos sobre o empregado e os requisitos para ser empregado, nós vimos que o empregado é subordinado ao empregador. E só há subordinação do empregado ao empregador porque o empregador exerce sobre o empregado o seu poder de direção. De forma que o poder de direção e a subordinação são o verso e o reverso da mesma moeda. Um não existe sem o outro. E ao dirigir o poder de direção, ao dirigir a prestação pessoal de serviço, o empregador tem o direito de exigir que aquele empregado que recebe salário cumpra a obrigação trabalhista conforme foi objeto contratual, podendo inclusive punir o empregado que esteja descumprindo o contrato de trabalho. O poder de direção dá ao empregador esse poder de punição. O empregado pode ser punido com advertência, pode ser punido com a suspensão disciplinar e pode ser punido com a dispensa por justa causa. Com relação à suspensão disciplinar, esta não pode exceder de 30 dias. Quando o empregador suspende disciplinarmente o empregado, a cada dia de suspensão, o empregado não receberá salário, mas o prazo máximo da suspensão disciplinar
é de 30 dias. Se a suspensão disciplinar exceder a 30 dias, ela será considerada dispensa sem justa causa. Neste sentido, dispõe o artigo 474 da CLT. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Mas até 30 dias é possível a suspensão disciplinar. Também pode haver punição com a pena mais grave, que é a dispensa do empregado por justa causa. As figuras da justa causa estão previstas no artigo 482 da CLT, que diz: constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregado, e o 482 vai elencar várias situações. Se o empregado incorrer em alguma figura da justa causa, poderá ser punido com a dispensa por justa causa. Para isso, outros requisitos devem ser observados, sem os quais a justa causa não estará configurada. Isso será objeto de outro vídeo. De qualquer forma, caso ocorra a dispensa por justa causa, o ônus da prova de que o empregado cometeu justa causa é do empregador, de forma que se o empregador dispensar o empregado por justa causa e o empregado ajuizar reclamação trabalhista, reclamando da dispensa por justa causa, dizendo que não cometeu justa causa, será o empregador que terá que provar a existência da justa causa. Não conseguindo fazer a prova, a dispensa será convertida em dispensa sem justa causa. Dentro desse poder de direção do empregador, também podemos incluir o poder de auto-organização. É o empregador que define a forma como a empresa será estruturada. Isso faz parte do poder de direção. Ele, empregador, é o proprietário da empresa. Ele tem o poder de definir a atuação da empresa da melhor forma para obter lucro. O lucro faz parte da atividade empresarial. E aqui no caput do artigo 2º, a empresa é aquela que tem finalidade lucrativa, seja ela individual ou coletiva. Já no parágrafo 1º, nós vamos ver a figura do empregador, que não é empresa, que não tem finalidade lucrativa, mas, admitindo o empregado, será empregador da mesma forma. Dispõe o parágrafo 1º do artigo 2º da CLT. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, os profissionais liberais, pessoas físicas, as instituições de beneficência, as associações recreativas, mesmo não objetivando lucro, mesmo não sendo empresas, admitindo trabalhadores como seus empregados, serão empregadores. Assumirão o risco da atividade econômica, dirigirão a prestação pessoal de serviço. Então, o parágrafo 1º do artigo 2º da CLT trata do empregador por equiparação. Existe a figura do trabalhador voluntário. O trabalho voluntário, que já foi estudado em outro vídeo, ele prevê que o trabalho não é prestado mediante salário, mas a lei do trabalho voluntário, a lei 9.608, ela
exige que o trabalhador voluntário assine um termo de adesão, um termo de adesão ao trabalho voluntário. Sem esse termo de adesão, haverá vínculo empregatício do trabalhador voluntário com aquela instituição de beneficência. Então, para que o trabalho voluntário ocorra, a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, exige esse termo de adesão. A previsão está no artigo 2º da lei. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. Sem esse termo de adesão, haverá vínculo empregatício entre o prestador de serviço e o tomador de serviço. Então, sem o termo de adesão, esse tomador de serviço será empregador por equiparação, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 2º da CLT. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da CLT tratam do grupo de empresas. O que vem a ser isso? Imaginemos a existência de 5 empresas: a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D e a empresa E. Essas empresas fazem parte de um grupo econômico. Entre elas, diz o artigo 2º, parágrafo 2º, existe solidariedade, desde que haja uma coordenação. Nesse caso, as empresas integrantes do grupo econômico serão responsáveis solidárias pelas obrigações trabalhistas. A redação do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT é a seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, na existência de um grupo econômico, várias empresas, existindo o controle, a direção dessas empresas por uma delas, ou por uma holding, entre elas haverá responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas. Então, o empregado da empresa A poderá cobrar da empresa B, da empresa C, da empresa D ou da empresa E, porque entre elas haverá responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas. Na responsabilidade solidária, o credor pode cobrar de qualquer um dos devedores. Quando existe grupo econômico, muitas vezes os empregados são contratados por uma empresa, mas o patrimônio maior está nas outras empresas. Daí a situação na qual muitas vezes aquela empresa não tem patrimônio suficiente para cumprir com todas as obrigações trabalhistas. É por isso que o empregado que trabalha para uma empresa que faz parte de um grupo econômico, ao propor reclamação trabalhista em face dessa empresa, ele deve propor reclamação trabalhista também em face das outras empresas que são responsáveis solidárias. O Tribunal Superior do Trabalho possuía uma súmula que tratava disso.
era a súmula 205. Dizia a súmula 205 do TST: grupo econômico, execução, solidariedade. O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução. Em outras palavras, o Tribunal Superior do Trabalho estava dizendo que se o empregado era empregado dessa empresa A, se ele ajuizasse a ação trabalhista apenas em face da empresa A e ela fosse condenada, ele não poderia cobrar as empresas B, C, D e E, responsáveis solidárias, se elas também não constassem do título executivo, da sentença. Portanto, ele tinha que ajuizar a ação em face de todas elas, das empresas integrantes do grupo econômico. Uma corrente doutrinária sustenta que no grupo econômico exista um único empregador. Não são as empresas A, B, C, D e E as empregadoras, mas o empregador será o grupo econômico, de forma que, sendo assim, o empregado poderá cobrar de qualquer empresa e executar qualquer empresa. O empregador é o grupo econômico. Eu não vejo isso na redação do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, porque ele diz: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, ou seja, cada empresa integrante do grupo econômico tem uma personalidade jurídica própria, tem um CNPJ diferente, são pessoas jurídicas distintas. O empregador não é o grupo, é cada uma das empresas, com cada um dos seus empregados. Ocorre que essa súmula 205 do Tribunal Superior do Trabalho foi cancelada em 2003. Os defensores da teoria de que o grupo econômico é empregador único entenderam que o cancelamento da súmula 205 reforçava a tese de que o grupo econômico é empregador único. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, ao cancelar a súmula 205, não cancelou a súmula 129. O que diz a súmula 129? Segundo a súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho, cuja redação é a seguinte: contrato de trabalho, grupo econômico, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Ou seja, esse empregado da empresa A, caso ele preste serviço para as empresas B, C, D e E, integrantes do grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, isso não significa que ele seja empregado de todas elas, mas pode ser, se houver um ajuste neste sentido. É isso que diz a súmula 129. Portanto, ela não está dizendo que o grupo econômico seja empregador único. O TST cancelou a súmula 205, mas não cancelou a súmula 129. Um outro argumento para não se admitir que se possa executar a empresa integrante do grupo econômico, caso ela não tenha sido condenada. Exigência que constava da súmula 205. Imaginemos que esse empregado da empresa A ajuize a ação trabalhista apenas em face da empresa A. A empresa A foi condenada. A sentença é o título executivo que vale contra ela. Ao executá-la, se observa que ela não possui patrimônio. O patrimônio está dividido entre as empresas B, C, D e E. O advogado tenta executar as empresas B, C, D e E, integrantes do grupo econômico, que são responsáveis solidárias. Ocorre que essas empresas não foram citadas na ação trabalhista proposta em face da empresa A.
Elas não puderam exercer o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55. E na fase de execução, a possibilidade de defesa é muito pequena, em comparação com as possibilidades de defesa na fase de execução. Por isso eu entendo que o grupo econômico não é empregador único e que é necessário, para poder executar as empresas responsáveis, solidárias e integrantes do grupo econômico, é necessário que todas elas sejam demandadas na mesma reclamação trabalhista, podendo todas se defenderem. A reforma trabalhista acrescentou ao artigo 2º o parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 2º dispõe: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessárias para a configuração do grupo a denominação do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Com esse parágrafo 3º do artigo 2º, muitos criticaram o legislador da reforma trabalhista, dizendo que agora seria muito difícil a caracterização do grupo econômico. Eu entendo que não. O legislador objetivou não afastar os investidores, porque se alguma empresa quiser investir em outra, se o simples fato de ela fazer parte de uma sociedade poderia caracterizar um grupo econômico e aumentar a sua responsabilidade, não sendo esse o objetivo, de forma que, havendo investidores, sócios comuns, isso não é suficiente para caracterizar o grupo econômico. Para que haja um grupo econômico entre as empresas, é necessário que exista interesse comum, atuação empresarial conjunta, né? E não mera identidade de sócios. Mas quem é que vai ter que provar que há interesse comum? Ou que há, ou melhor, será o empregado que terá que provar que há interesse comum, que há atuação conjunta da empresa, entre as empresas, para caracterizar o grupo econômico? Eu entendo que não. O ônus da prova não é do empregado. Caberá, portanto, ao empregador provar que não há interesse comum, que não há atuação conjunta das empresas que integram o suposto grupo econômico. Caso contrário, nós estamos criando uma dificuldade para o empregado, a parte hipossuficiente na relação de trabalho e também na relação processual aqui decorrente. Então, é a empresa considerada grupo econômico que terá que provar que não faz parte do grupo econômico, que não há efetiva comunhão de interesses, que não há atuação conjunta das empresas que integram o suposto grupo econômico. Para terminar esse tema do grupo econômico, para terminar esse tema do empregador, vamos falar também do dono da obra. Uma discussão interessante que sempre surge é com relação ao dono da obra. Aquela pessoa que está construindo uma casa ou reformando uma casa, ela é empregadora daquele pedreiro que está trabalhando na sua obra, né? Ela é obrigada a anotar a carteira de trabalho do seu empregado, ou melhor, ela é obrigada a anotar a carteira de trabalho do pedreiro que está trabalhando naquela obra, né? Como é que fica essa situação? É necessário anotar a carteira de trabalho, pagar salário, depositar fundo de garantia, fazer o pagamento das contribuições previdenciárias. Em outras palavras, o dono da obra é empregador? A resposta
nós vamos encontrar na orientação jurisprudencial número 191 da seção básica de dissídios individuais número 1 do TST. A OJ 191 da SBDI número 1 diz: contrato de empreitada, dono da obra de construção civil, responsabilidade diante da inexistência de previsão legal específica. O contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Então, o fato de alguém estar construindo uma obra, uma casa, reformando uma casa, sendo esse alguém o dono da obra, não o transforma em empregador. A não ser que ele viva de construção. Se ele constrói para vender, constrói para alugar, ele será empregador. Mas se não é essa a finalidade, se ele está reformando a sua casa ou construindo a sua casa, ele não é empregador. Não haverá responsabilidade solidária ou subsidiária. Haverá um contrato de empreitada regido pelo direito civil desse dono da obra com aquele que estiver realizando a obra. Para maior segurança é recomendável firmar um contrato de empreitada com o pedreiro ou com a empreiteira que esteja construindo a casa ou reformando a casa, para dar mais segurança. Mas a OJ 191 da SBDI número 1 é neste sentido. O dono da obra não é empregador. Ele não terá responsabilidade solidária ou subsidiária, a não ser que viva de construção. Se ele constrói para vender, constrói para alugar, ele será empregador. Não sendo empregador, não tem as obrigações trabalhistas. E para terminar o tema empregador, vamos falar da sucessão de empresas e da alteração na estrutura jurídica da empresa. O tema sucessão de empresas e alteração na estrutura jurídica da empresa, nós encontramos nos artigos 10 dígito A, 448 e 448 dígito A da CLT. O artigo 10 da CLT diz: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Alteração na estrutura jurídica da empresa. As alterações societárias que podem ocorrer não afetam o contrato de trabalho. Então, se a empresa era uma sociedade limitada e depois se transforma em sociedade anônima ou vice-versa, se era uma microempresa e se transforma em uma sociedade limitada, se era um microempreendedor individual e se transforma em microempresa, nada disso altera os contratos de trabalho. Essa alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os empregados. Os empregados continuarão com os mesmos direitos sem serem atingidos pela alteração que venha a ocorrer na alteração da estrutura jurídica da empresa. O artigo 10, inciso dígito A, acrescentado pela reforma trabalhista, estabelece que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: primeiro, a empresa devedora; segundo, os sócios atuais; e terceiro, os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.
Quem é o empregador? O empregador é a empresa. Não interessa quem sejam os sócios. Quem tem a obrigação trabalhista é a empresa para com os empregados. Mas, na hipótese de a empresa não cumprir com as obrigações trabalhistas, sendo ela condenada, não possuindo ela bens, é possível executar os bens particulares dos sócios atuais. Não havendo bens suficientes, nem da empresa, nem dos sócios atuais, os sócios retirantes responderão, mas apenas quando as ações forem ajuizadas até 2 anos da saída deles da sociedade, a não ser que ocorra fraude, conforme o parágrafo único do artigo 10, dígito A. Então, esse artigo 10 e o artigo 10, dígito A, tratam da alteração na estrutura jurídica da empresa. Já o artigo 448, ele vai falar também da alteração na estrutura jurídica da empresa, mas vai falar da chamada sucessão de empresas. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Alteração na estrutura jurídica da empresa, segunda parte do artigo 448. É o que consta do artigo 10 e artigo 10, dígito A da CLT. Mas a primeira parte do artigo 448 está falando da mudança na propriedade. A mudança na propriedade é também conhecida como sucessão de empresas. E sobre o tema sucessão de empresas, a reforma trabalhista acrescentou o artigo 448, dígito A, o qual dispõe: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora, quando ficar comprovada fraude na transferência. Quem é o empregador? O empregador é a empresa. Não interessa quem é o dono da empresa, não interessam quem são os sócios da empresa. O empregador é a empresa que vai responder. Essa é a regra. Os sócios retirantes, só responderão nas hipóteses do artigo 10, dígito A da CLT e do artigo 448, dígito A da CLT. Mas quem é o devedor principal é a empresa. Quando uma empresa é vendida, aquela empresa que a adquire, não pode haver aquela cláusula de isenção de responsabilidade pelo adquirente para se aplicar aos empregados. Essa cláusula só vale entre elas, vendedor e adquirente. Isso não pode ser transferido aos empregados. Alteração na estrutura jurídica da empresa ou na propriedade da empresa não afeta os contratos de trabalho. Vários exemplos nós temos nesse sentido. Ao longo dos anos, vários bancos foram vendidos e adquiridos por outros bancos, os quais passaram a assumir o controle societário do banco. E os empregados do banco continuaram empregados do banco. E quem continuou com a obrigação para com eles foi o próprio banco. Então, não havia a possibilidade de se eximir da responsabilidade, o banco adquirente, transferindo para o antigo proprietário a obrigação trabalhista, porque isso não tem previsão na CLT. O empregador é a empresa, a alteração na estrutura jurídica e a sucessão de empresas não afetam os contratos de trabalho. No próximo vídeo falaremos sobre o contrato de trabalho. Até lá!